Olá, estamos de volta para mais uma aula, dando prosseguimento ao que a gente viu na aula passada, que foi a teoria de séries necessária, a teoria de sequência, desculpe, necessária para que nós prossigamos o estudo de séries, né? Porque o nosso objetivo é séries, tá certo? A gente vai dar prosseguimento. A gente viu quando é que uma sequência é convergente ou divergente, e na prática, para saber a convergência ou a divergência da sequência, basta pegar a função associada e calcular o limite da função normalmente com tudo que a gente aprendeu lá no cálculo 1. Exatamente daquele jeito. Então vamos continuar. Então vamos dizer o que é uma série. Perfeito? Então vamos lá. É isso que a gente vai fazer agora. Séries numéricas. Então vamos lá. Dada a sequência de números reais A1, A2, A3, A4, AN, né, que a gente pode representar pelos seus termos ou dessa forma com o termo geral, né? Tá lembrado disso, né? Tá? Parte sequência, né? Chamamos de série infinita ou apenas série uma outra sequência SN das somas parciais de AN. Mas como assim? Da seguinte forma. Olha só. Como é que será essa nova sequência SN? Ela será obtida a partir da sequência original, perfeito? Da seguinte forma, olha só. O primeiro termo da sequência S coincide com o primeiro termo da sequência A. O S1 é o A1. Aí o segundo termo já começa a ser diferente. O segundo termo da sequência SN é o A1 mais o A2. O terceiro termo é o A1 mais o A2 mais o A3 e assim por diante, de tal maneira que o termo geral, ou enésimo termo, né, é A1 mais A2 mais A3 mais AN, né? Aqui faltou o mais, mas a gente conserta depois, tá certo? Tá ok? Ou seja, colocando na forma de somatório, a gente pode escrever assim, ó, I é igual a somatório dos AIs, I variando de 1 até N, tá certo? Mas veja que as nossas sequências são sempre infinitas. Então, assim como os A's são infinitos, né, ó, o SN é infinito. Então, isso aqui seria como, seguindo, né, ó, seguindo a gente tem a soma infinita. Né, ó. Em geral, a gente tem uma forma de representar o total da série, né, ó, dessa sequência que a gente está, de somas parciais que a gente está chamando de série, da seguinte maneira, né, ó. A gente vai ter aqui, ó, a soma de todos os termos, a gente vai querer representar assim, ó. Né? Isso aqui seria a ideia de como se fosse o último termo, se é que é possível observar o último termo, né? Tá certo? Aí N variando de 1 até infinito de AN, né? Aí eu vou ter todos os N's, né? Aqui eu tenho os AIs que param no N, né? Aqui é quando eu tenho todos os termos, que seria como se fosse o último termo da série, essa soma infinita. O que a gente vai fazer aqui? Tentar dar sentido para essa soma, tá certo? Olhando através da teoria de sequência, olhando para a sequência S1, S2, S3, Sn. Perfeito? Então vamos continuar. Assim temos a sequência de das somas parciais, perfeito? Ok? Que é denominada série infinita ou apenas série, né? A gente não vai representar como nas sequências desse jeito aqui, ó. A gente vai representar daquele jeito que eu falei ali, ó. Somatório de N variando de 1 até infinito do AN, perfeito? Que no caso é o A1 mais o A2 mais etc mais o AN. Quer dizer, na verdade é como se fosse a última parcela, é assim que a gente vai representar, perfeito? Dessa sequência obtida pelas somas parciais, tá? Então vamos lá, continuando. Se tentarmos somar os termos de uma sequência infinita, aqui eu vou dar uma repetida, né? Obteremos uma expressão da forma, perfeito? Que também é denominada série infinita, que é exatamente o último termo da sequência das somas parciais, né? E a gente vai representar de uma dessas duas formas, né? Como eu já falei, tá certo? Aí continuando. Mas faz sentido falar sobre a soma de uma quantidade infinita de termos? Nesse caso faz,
Porque a gente vai olhar, na verdade, para as somas parciais, que é uma sequência. Aí, ó, dizer que aquela soma, que aquele último, né, ó, que aquele último termo, né, é igual a um certo valor, que aquela soma infinita existe, é dizer que aquela sequência SN converge. Perfeito? É assim que a gente vai interpretar. Tá ok? Seria possível encontrar uma soma finita para a série, né? Olha só. Para essa série, não, né? Olha só. Por quê? Olha como é que está ficando as somas parciais, né? Ó. Essa aqui, ó, é a série obtida da sequência N, né? Ó, que é 1, 2, 3. Aí quando eu for fazer a soma infinita, aí eu obtenho isso aqui, né? Ó. Isso aqui seria o termo geral, o último termo, né? Ó, tá ok? Aí como é que ficam as somas parciais? Esse aqui é o S1, né? Ó, que é o primeiro termo, né? Aqui, ó, o 1, perfeito? Aí esse aqui é o S2, que é o 1 mais 2, que é o primeiro mais o segundo. Esse aqui é o S3, esse aqui é o S4, esse aqui é o S5, né? Ó, que é a soma dos 5 primeiros termos, né? Que dá 15, que é o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5. Aí você vê, ó, que isso aqui vai só aumentar. Então, essa sequência desse tipo aqui, ó, ela diverge, né? Ó, perfeito? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Tá certo? E depois do enésimo termo, né? Tá certo? As somas, né? Ó, né? As somas parciais, SN, que é o A1 mais o A2 mais o A3 mais etc, né? A soma parcial mais o AN, né? Ó, o termo geral da sequência SN é N mais 1 sobre 2, né? A gente pode verificar, tá certo? Que sempre vai ser isso, né? Ó, você pode pegar assim, ó. Então é a soma daqui, não é os infinitos não, é só até aqui, ó. Lembra das progressões aritméticas? É o primeiro mais o último, tá aqui, ó. O primeiro mais o último, olha aqui embaixo. Às vezes a quantidade de 1 até n tem n parcelas, dividido por 2, né? Ó. Isso aqui é o A1 mais o AN, vezes a quantidade que é n, dividido por 2. Isso aqui é a soma dos termos da PA, dos n primeiros termos da PA. Perfeito? É por isso que eu sei que é bem bastante simples desse jeito. Tá ok? Mas vamos continuar de série. Contudo, se começarmos a somar os termos da série, aí olha só. A série que ele está falando é essa aqui, ó, que é obtida a partir dessa sequência, né? Ó. Essa é a sequência AN, que é 1 sobre 2 elevado a n, né? Aí eu estou tomando a série, né? Eu estou tomando a série, né? Olha só, esse aqui, ó, desta forma, o que a gente vai ter? O que a gente vai ter? Olha só. Então, desta forma, a gente vai ter o seguinte, olha. Obtemos a sequência das somas parciais, que são essas aqui, ó. Não é verdade? Olha só. O S1, o S2, o S3, etc. E esse aqui é o SN. A gente já viu como é que chegou aqui quando estava falando lá das sequências, né? Ó. Tá certo? Olha só, essa é aquela série que a gente viu, né? Olha só. Aí SN vai dar exatamente isso, ó, 1 menos 2 elevado a n sobre 1. É só verificar que vai dar, né? Ó. Tá certo? Que é o meio mais um quarto, né? Ó. O meio mais um quarto mais um oitavo terceiro termo. O quarto termo, meio mais um quarto mais um... De tal maneira que o SN é esse aqui, né? Ó. O SN seria isso daqui, né? Ó. O SN seria isso aqui, o termo geral, né? Seria meio mais 1/4 mais etc. mais 1 sobre 2 elevado a n. Você vê que isso aqui é a soma dos n primeiros termos da PG. Aí lembra como é que é? Lembra como é que é? Tá certo? Você não lembra como é que é, né? Então vai ficar, é assim, ó. É 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n. Aí eu posso escrever isso aqui assim, ó. 2 elevado a n sobre 2 elevado a n, menos 1 sobre 2 elevado a n, e isso é 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Como eu obtive isso? É fácil, é só pegar a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG. Perfeito? Agora, olha só. Como isso aqui é o termo geral da sequência SN, se eu pegar todos os termos, né, se eu fizer o n ir para infinito, o que vai acontecer? Esse aqui vai para zero e
o limite de Sn quando n tende a infinito, nesse caso aqui, né, ó, vai dar exatamente 1. Então, isso aqui está ficando cada vez mais próximo de 1. Claro, tu está aumentando, ó, o numerador e o denominador está ficando sempre uma unidade diferente, né? Ó. Então, esse número aqui, ó, é 0,5, esse aqui é 0,75, e assim, ó, vai ficando cada vez mais próximo do 1. Tá certo? Então, faz sentido dizer que essa soma aqui, ó, vai dar exatamente igual a 1. Não é que ela vai dar exatamente 1, mas quanto mais termos eu colocar aqui, vai ficar cada vez mais perto de 1. Ou seja, o limite, tá certo, das somas parciais é o número 1. Tá ok? Vamos prosseguir. Podemos observar que quando adicionamos mais e mais termos, essas somas parciais se tornam cada vez mais próximas do número 1. Dessa forma, a sequência das somas parciais converge para 1, como eu acabei de falar para os senhores, tá certo? Então, vamos prosseguir, tá ok? Então, a conclusão que eu já havia escrito, né? Olha aí, tá? Tá ok? Então, o estudo de série, né? Ó, na verdade, é uma forma de você saber qual o significado de somatórios com parcelas com infinitas parcelas, né? Dá um sentido a isso, né? Você vai observar isso como se fosse uma sequência das somas parciais e ver para onde essa sequência está convergindo. Se é assim, aí você vai dizer que esta soma, né, como por exemplo essa, né, ela converge, né, e se converge vai ser sempre para um número fixo, um número finito, olha. Não pense que se for para mais infinito ou para menos infinito, ela converge. Se ela não converge, porque eu já falei para vocês, expliquei que isso não é número. Número é uma quantidade finita. 1, 2, 3, 1 milhão, 5, menos 15, tá certo? Então, como nesse caso aqui, ó, a série 1 sobre 2 elevado a n converge e converge para o número 1. Ou seja, a soma infinita, meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um seisavos, mais etc. 1 sobre 2 elevado a n, que é o termo geral, mais etc., vai se aproximar cada vez mais do 1, né? Então, eu posso dizer que essa soma dá 1. Né? A ideia sempre vai ser essa, tá certo? Então, vamos lá. Dado uma série AN, usamos os resultados obtidos no estudo das sequências, né, para determinar a convergência ou divergência da sequência de suas somas parciais Sn, tá certo? Tá ok? Se Sn convergir, então a gente vai falar que a série converge, claro. Né? Se ela divergir, então a série diverge. Perfeito? Né? E a gente vai dizer que a soma, somatório AN, vai ser o limite da sequência Sn, como a gente acabou de ver naquele exemplo. Né? Tá. Então vamos lá. Essa sequência de somas parciais Sn pode ou não ter limite, como eu acabei de dizer. Ou seja, pode convergir ou divergir. Tá certo? Né? A ideia é a mesma. Se o limite de Sn, quando eu entender infinito, é S, o chamaremos de soma da série infinita N, como eu acabei de falar. Tá certo? Então, vamos lá. Série convergente. Né? Dada uma série AN, somatório n igual a 1 até infinito de AN, a 1 a N, seja Sn sua nésima soma parcial, né? Ó. Sn, né? Ó, a soma parcial é essa aqui. Sn igual ao somatório de i variando de 1 até n dos AIs, né? Ó, como está escrito, A1 mais A2 até o AN. Então, se Sn for convergente e o limite, quando eu entendo a infinito de Sn é igual a S, então, tá certo? A série é dita convergente e mais, a gente escreve que essa somatória é igual ao limite da sequência Sn, que é o S, perfeito? Caso contrário, né, se isso não ocorrer, a gente fala que a série é divergente, perfeito? Agora vamos falar da série geométrica, né? O que é a série geométrica? Primeiro, vamos lembrar da sequência geométrica. Lembra que a sequência geométrica é assim, ó, é A, AR, ARN, AR2, né? AR3, etc. ARN, etc. Tá certo? Isso aqui é a sequência, isso aqui é a sequência. Quem é a série associada à sequência geométrica? É essa série aqui, ó, que a gente representa assim, ó, somatório, n variando de 1 até infinito, de A vezes R elevado a N. Tá certo? Ou seja,
quando n menos 1, desculpa. Quando o n é 1, vai ficar 1 menos 1, 0, vai dar a vezes 1, mais. Quando é 2, 2 menos 1, 1, a vezes r, mais. Quando n é 3, 3 menos 1, 2, a vezes r ao quadrado, mais. N é 4, a vezes r elevado a 4 menos 1, a vezes r à quarta, e assim por diante, né? É isso que quer significar, tá certo? Não esqueça que, apesar de eu escrever assim, eu sempre estou pensando nas somas parciais para verificar a convergência ou a divergência, tá certo? Então, isso é A mais a R, mais a R ao quadrado, mais... Aqui faltou o R ao cubo, né? Me perdoe. A R ao cubo, mais etc., mais a R, N menos 1, mais etc. Então, é assim. Essa é a série geométrica. O que a gente quer fazer? A gente quer saber quando é que ela converge e quando é que ela diverge. É fato que se o A for 0, ela já é convergente, né? Por quê? Isso aqui vai dar 0, mais 0 vezes R, mais 0 vezes R ao quadrado, mais 0, né? Não é A, não, é 0, 0. Mais etc. Isso aqui vai dar 0. Então, se o A é 0, então ela converge para 0. Perfeito? Então já temos uma convergência, né? Outra coisa. Se o A não for 0, na verdade, é isso que a gente vai olhar, esse caso. O caso do A não ser 0. Isso aqui é 0 para todo R real, né? Para qualquer R real vai dar 0 quando o A é 0. Perfeito? Ela converge para 0. Então, o estudo interessante é verificar quando o A não é 0. Aí ela converge ou diverge? Vamos lá. Tá certo? Vamos ver. Então, vamos lá. Então, olha só. É o que eu acabei de falar, né? Ó. E vamos estudar esta série quanto à sua convergência ou divergência. A gente já viu o seguinte, que se o A é igual a 0, isso implica que o somatório de A vezes R elevado a N menos 1, N variando de 1 até infinito, é igual a 0. Para qualquer razão, né? Perfeito? A gente já sabe. Então, não é isso que a gente vai olhar. A gente vai olhar quando o A não for 0. Saber o que acontece. Então, vamos lá. Então, para A diferente de 0. Bom, para A diferente de 0, a gente sabe que o R é um número real. Perfeito? Então, a gente vai analisar por pedaços. A gente vai olhar primeiro alguns valores. E depois a gente vai olhar para que a gente conclua para todos, tá certo? Vamos ver primeiro o caso em que o R é 0. Se o R é 0, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. É o somatório de n igual a 1 até infinito de A vezes 0 elevado a n menos 1. Tá certo? Não, melhor não colocar assim não, que isso aqui vai dar problema. Então, vamos colocar assim, ó. É A, é A, mais A vezes 0, mais A vezes 0 ao quadrado, mais etc., mais A vezes 0 elevado a n menos 1, mais etc. E claro, né? Aqui, ó, todo mundo vai dar 0, né? Está sendo multiplicado por 0, então o resultado é o A. Então, se o R é igual a 0, a série converge e converge para A. Vamos só formalizar isso agora direitinho ali. Perfeito? O que eu acabei de falar. Né? Vamos olhar um outro caso. Ah, tá, não, isso aqui é o resultado da soma parcial, me perdoe. Aí eu preciso calcular quando n tende a infinito, né? Porque aqui, ó, o n vai para infinito. Então, o limite de Sn quando n é infinito, bom, o Sn deu A, o limite da constante é ela própria, então dá o A. Então, aqui implica que é somatória. Quando n varia de 1 até infinito, de A vezes R elevado a n menos 1 é igual a A, né? Se o R é 0. Perfeito? Então, já temos isso aí, né? Então, vamos ver um outro caso, né? Tá vendo casos específicos. A gente tem que ver para qualquer R real. Tá certo? Então, vamos lá.
Se o R for 1, aí o que eu vou acontecer? Aqui no lugar do R eu vou colocar 1. Aí vai ficar assim, né? Ó. O SN é A vezes 1, A vezes 1 ao quadrado, etc. até 1 menos N. Daqui para cá, ó, eu tenho quantos A's? Bom, aqui ó, é 1, 2, 3. Então eu tenho N menos 1 A, não é? Ó? N menos 1A mais 1A, eu vou ter N A's. Então vai dar N vezes A. Perfeito? Tá ok? Esse é o SN. Então, para achar o limite da série, eu vou aqui, ó, achar o limite do SN. Tá certo? Aí o limite do SN quando N é infinito é igual ao limite quando N de N vezes A quando N tende a infinito. Aí eu tenho aqui, ó, duas opções de solução. Como? Tá certo? Se o A é negativo, como N vai para infinito, número negativo vezes número positivo vai dar negativo, então vai para menos infinito. Se o A é positivo, né, positivo vezes positivo vai para mais infinito. Ou seja, para R igual a 1, ela diverge, né? Então aqui, ó, ela converge e converge para o A, e aqui ela diverge. Então, para R igual a 1, a série é divergente. Para R igual a 0, a série é convergente. Então, já achamos para alguns. Agora, vamos olhar para o menos 1. Tá certo? Então, se o R for menos 1, ó, vai ficar assim, né? Ó, SN igual a vezes menos 1 ao quadrado, etc. Ou seja, vai dar isso daqui, né? Ó, tá certo? Agora, aqui tem um detalhe, né? Ó. O que vai acontecer? Se o N for um número ímpar, isso aqui vai dar 0, né? Ó. Por quê? Porque ímpar menos 1 dá par. Vai ter uma quantidade de par, A menos A vai dar 0. E se o N é par, então isso aqui vai ser ímpar. Tá certo? Então, vai dar A menos A menos A. Tá certo? Aí o resultado vai ser esse. Tá? Se o N é par. Tá ok? Aí, olha só, tem um detalhe, né? Ó. Eu posso verificar o seguinte, ó. Veja que o S1 é o A, né? Ó. Aí o S2 é A menos A, que é 0. Aí o S3 é A menos A mais A, que é A. Tá? Aí o S4 é A menos A mais A menos A, que é 0 de novo. Então, ó, vai dar essa sequência aqui, ó, 0A, 0A, etc, né? Ó. Aí lembra do que nós tínhamos uma sequência que era 1 menos 1, 1 menos 1, e a gente descobriu que ela era divergente? Por quê? Porque ninguém sabe se ela ia para 1 ou para menos 1. Aqui o caso é o mesmo. Esse negócio vai para 0 ou vai para A, quando eu calcular o limite, quando N tende a infinito de Sn. Isso aqui vai para onde? Vai para 0 ou vai para A? Não existem dois limites, porque o limite, quando existe, ele é único, né? Então não dá. Então essa aqui, ó, quando R é menos 1, a série é divergente. A série geométrica diverge. Perfeito? Né? Por quê? Porque eu não sei se vai para 0 ou se vai para A, porque o A é diferente de 0, né? Então vamos prosseguir. Então o limite não existe, né? Deixa eu voltar aqui para apagar isso e vocês verem que está realmente escrito isso. O limite, então, não existe, tá certo? Então, o que a gente tem? A gente sabe que ela converge para 0, diverge para 1 e diverge para menos 1. Tá certo? Bom, os específicos são esses. Agora, os outros a gente vai ver junto, né? O primeiro caso que a gente vai ver, né? O próximo caso, na verdade, vai ser quando R é diferente de 1, né? Quando R é diferente de 1. Perfeito? E quando R é diferente de 1, tá certo? Né? Aqui faltou uma coisa também. Faltou um detalhe. Quando R é diferente de 1 e R é diferente de menos 1. Tá certo? O que a gente vai fazer aqui vai dar na mesma, né? Então, o que a gente tem? A soma parcial é isso, tá? Que a gente já sabe. A soma parcial, o termo geral da sequência Sn. A gente vai multiplicar ambos os membros por R. Quando eu multiplicar por R aqui, ó, eu também tenho que multiplicar aqui por R para não alterar o valor, lembra? Tá certo? Então, desse lado vai ficar RSN, e aqui, ó, cada parcela dessa vai ficar multiplicada por R. Então, vai ficar AR
AR ao quadrado, AR ao cubo, sempre vai aumentar uma unidade. AR à quarta, AR à quinta. Como aqui vai aumentar uma unidade, qual é o próximo aqui? É o N. Então vai ficar AR elevado a N. Então o resultado vai ser esse aqui. Perfeito? Né? O que eu vou fazer agora? Vou pegar este aqui e subtrair desse. Como eu vou subtrair desse, é como se eu multiplicasse esse por menos 1. Ó. Aí todo mundo aqui trocou o sinal. Todo mundo aqui fica menos. Ó. Então enxergue menos aqui em todo mundo, tá certo? Quando eu fizer assim, ó, SN menos RSN. Então o SN é esse aqui, ó, que eu vou apagar para você ver bem direitinho. O SN é esse aqui, né? Ó. Aí menos esse aqui de baixo. Quando eu multiplico esse por R, então eu multiplico todo mundo aqui por menos, né? Multiplico aqui todo mundo por menos. Então isso aqui vai dar... Ó. Então quando eu fizer este aqui menos esse, ó, o A não tem ninguém para subtrair, tá certo? Esse vai cancelar com este vai cancelar com esse vai cancelar com esse vai cancelar com esse, aí o próximo com o próximo, até chegar nesse aqui que cancela com esse, e ficar só o menos a R elevado a N. Então, esse vai ser o resultado. Perfeito? Então, esse é o resultado. Ó. SN menos RSN é igual a A menos RN. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Ó. Aqui eu vou colocar o SN em evidência, vai ficar 1 menos R. E aqui, ó, eu vou colocar o A em evidência, vai ficar 1 menos R elevado a N. Tá certo? O que eu vou fazer? Pegar esse aqui e passar para o segundo membro. Posso, porque o menos R não é zero. Porque o R é diferente de menos 1, de 1 e diferente de menos 1. Né? Então, tá tudo tranquilo. Perfeito? Tá ok? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Tá ok? Tá? Então, vamos prosseguir. Agora, vamos fazer análise a partir daqui. Ó. Vamos calcular o limite do SN. Tá certo? Vamos calcular o limite do SN. Agora, a gente, de novo, vai separar em alguns casos. O primeiro caso. O caso em que o R está entre menos 1 e 1. Né? A gente já sabe que aquilo lá só é possível quando o R é diferente de 1. A gente quer, na verdade, não é que é possível, é que a gente quer que seja assim. Na verdade, nem precisaria ter diferente de menos 1, porque daria na mesma. Né? Mas diferente de menos 1 também. Então, vamos lá. Aí vai dar assim, ó. É o limite de SN, quando eu entender infinito, que é igual ao limite, tá? Aí é a expressão do SN, aquela lá que a gente viu no último slide aqui, né? Ó. Essa expressão aqui, né? Ó, do SN. Então, a gente vai calcular o limite disso. Tá certo? O que a gente sabe? A gente viu lá das sequências geométricas que o limite, quando n tende a infinito do Rn elevado a n é zero. Lá nas sequências. Se o R tiver entre menos 1 e 1, lembra? Né? Lembra que a gente viu isso? Então, ok? Vai dar exatamente zero se o R tiver entre menos 1 e 1. Então, olha só, quando eu fizer o n para infinito, então esse aqui vai para zero. Qual vai ser o resultado? A vezes 1 é A sobre 1 menos R. Tá certo? Então, conclusão. Se o R está entre menos 1 e 1, a sequência geométrica converge e converge para esse valor aqui, ó. O primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Né? Isso aqui você até já sabia que ia dar isso, porque você já estudou isso lá em progressões geométricas no ensino médio. Então aqui a gente está só fazendo uma justificativa melhor do que aquela que você viu lá. Né? Ó, bem mais robusta, bem melhor. Tá certo? Então vamos continuar. Então é como eu lhe disse. Tá ok? Não esqueça, né? Então, tá tudo tranquilo. Então, é isso aí. Então, tá dando isso daí, né? Agora, o que falta a gente ver? Bom, a gente já viu o seguinte. Eu vou fazer um pequeno resumo. A gente já viu que quando R é zero e R é menor que menos 1 ou menor que 1, a série geométrica é convergente. Isso aqui foi o que a gente já viu. Tá certo? Tá ok? Então, ó, se eu tiver aqui na reta, olha só, eu vou fazer assim. Bolinha aberta aqui no menos 1, bolinha aberta aqui no 1, bolinha aberta aqui no 0. Tá certo? O que é que eu sei? Que no 0 ela converge. Então, vou só marcar onde ela converge. E aqui também ela converge. Tá certo? Eu já sei que aqui ela diverge e aqui ela diverge. Perfeito? Isso eu já sei.
Mas aqui, ó, nessa parte eu ainda não sei e nessa parte eu ainda não sei. Perfeito? Então, o que eu vou olhar agora? Para R menor que menos 1 ou R maior que 1. Tá ok? É para isso que eu vou olhar agora. Então, vamos apagar e vamos continuar. Tá? Então, assim, a série geométrica é convergente para R entre menos 1 e 1 e sua soma é, né, o que a gente já sabia aí, né, o que a gente já havia colocado. Tá? Então, vamos olhar a última parte. Se R é menor ou igual que 1 ou R é maior que 1, a sequência Rn, né, a gente já viu lá, ó, a gente já viu lá na parte de sequência que a sequência geométrica, que é essa aqui, ela diverge quando R é menor ou igual que menos 1 ou quando R é maior que 1. Tá certo? Então, o que eu vou ter? Então, esse limite aqui, ó, para R menor ou igual que 1 ou R maior que 1, que é aquela parte de menos 1, né? Que é aquela parte de fora aqui que a gente colocou aqui na reta, menos 1 e 1, a gente viu o seguinte, que aqui ela converge e aqui, ó, né, ó, que é onde eu estou vendo, esse limite aqui, ó, o limite quando n tende a infinito de Rn, não existe, né? Por quê? Porque a gente sabe que para esse lado vai dar infinito e para esse lado não existe mesmo, né? A gente já viu lá quando estava estudando as sequências, né? Tá certo? A gente viu lá quando estava estudando as sequências. Portanto, a série geométrica diverge nesses casos. Perfeito? Então, vou refazer o resumo. Então, o que a gente já sabia? A gente tinha que menos 1 menor que R, menor que 1, ela converge. Ei, professor, e o R igual a zero? Está aqui dentro, né? Tá certo? E para R menor ou igual que menos 1, ou R maior ou igual que 1, ela diverge. Aí você vai perguntar de novo, professor, por R igual a 1? Tá aqui, ó. Ela diverge. Tá certo? E é isso que a gente vai escrever no próximo slide, exatamente esse resumo, né? Só que a gente vai escrever assim, ó. A gente sabe, a gente aprendeu lá no cálculo, que isso aqui é o mesmo que módulo de R menor que 1. E que isso aqui é o mesmo que módulo de R maior ou igual que 1. Perfeito? Tá certo? É assim que a gente vai escrever no próximo slide. Então tá. A série geométrica que é dada por somatório de n igual a 1 até infinito. N igual a 1 até infinito. A igual a R elevado a n menos 1, que é igual a mais a R ao quadrado, etc. Tá certo? É convergente se módulo de R é menor que 1 e sua soma é A sobre 1 menos R. Perfeito? E como a gente havia dito, ela é divergente para módulo de R maior igual que 1, tá certo? Ela é divergente aí. Tá ok? Então é isso, né? Esse é o resumo do que nós vimos aqui. Esse é o primeiro exemplo de séries, tá certo? Bom, o estudo de séries não é tão simples, mas ele se torna simples se a gente olhar e comparar com tudo que a gente viu antes. Você observou que tudo que foi feito aqui foi feito justamente assim, comparando com o que a gente viu antes, sempre trazendo à luz a aula anterior ou as aulas anteriores. Então a gente já estudou até agora só uma série, que foi a série geométrica. As séries geométricas são convergentes quando o R está entre menos 1 e 1, e esse A aqui, ó, que é o primeiro termo, ele tem que ser diferente de zero. Tá certo? A gente sabe que quando é zero também converge, mas isso aí é muito trivial, né? A gente não vai querer olhar para isso. Tá ok? Então, aquele nosso exemplo da série, olha só, o primeiro exemplo que a gente viu aqui, ó, na verdade, a série geométrica é o segundo, que a gente viu que é 1 sobre 2 elevado a n, tá certo? Que a gente viu que dava 1. Se a gente não soubesse, a gente podia aplicar a convergência da série geométrica, porque 1 sobre 2 elevado a n é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a n. Eu teria a série geométrica onde o R é meio, ou seja, está entre 1 e menos 1, né? Tá certo? Está entre menos 1 e 1, então ela converge. E ela converge para esse negócio aqui, ó. Lembra como é que era? Era meio, mais 1/4, mais etc. Então, o primeiro termo é meio. Então, o A é meio, né? O A é meio. Sobre 1 menos a razão. Quem é a razão? Também é meio. Então, eu teria aqui, ó, igual a meio dividido por meio, que é igual a 1, né? Exatamente o que a gente já sabia. Ela converge e converge para o número 1.
Perfeito? É uma outra maneira de olhar a mesma série. Tá ok? Aí aqui, ó, é a justificativa que nós temos para o que nós aprendemos de como calcular a soma de uma PG infinita, né? Uma PG infinita lá do ensino médio. Né? Se a razão dela estiver entre menos 1 e 1, a soma é sempre isso daqui. Perfeito? Então é isso que nós tínhamos para hoje, colegas. Então, a gente na próxima aula vai continuar falando de série, falando de série e falando de convergência de série, claro, né? A gente vai ver que a gente pode testar, a gente pode ver como é que esquece um pouquinho a sequência e vamos ver outros métodos de convergência de série, porque você vê que apesar de ser uma sequência, é uma sequência especial. Então eu posso criar uma teoria específica só para a série também, tá? Então até a próxima aula.